Então, investir em prevenção de perdas é uma questão de competitividade. Ele potencializa o lucro da empresa. Existem pessoas que passam pela vida tentando evitar perdas. E existem outras que transformam cada perda em aprendizado, em método, em propósito. O convidado de hoje é um desses casos raros. Ele é palestrante, professor, administrador, auditor e escritor. Mas acima de tudo, é um homem apaixonado por um tema que poucos dominam com tanta profundidade: a prevenção de perdas. Carlos Eduardo Santos construiu uma carreira sólida ajudando empresas, líderes e pessoas a enxergar o que realmente importa, aquilo que não se pode perder: valores, ética, propósito e a capacidade de recomeçar. No mundo onde o erro custa caro, ele mostra a verdadeira sabedoria está em antecipar problemas antes que ele apareça. Hoje a gente vai além da planilha, além dos números, além da auditoria. Vamos falar da vida, de escolhas e consciência, porque prevenir perdas não é só sobre empresas, é sobre entender o que você está disposto a proteger. Para romper objeções, você precisa realmente ter um processo de gestão de mudança na empresa. Para que você tenha sucesso, de fato, você tem que observar isso e colocar isso como uma prioridade dentro da sua gestão. Seja bem-vindo ao CedoCast, com vocês, Carlos Eduardo Santos. Estamos no ar aqui com mais um CedoCast, onde eu recebo profissionais de alta performance. E hoje, esse tema você precisa conhecer, porque se você ainda não tinha isso em mente, você tem agora um novo universo para explorar, que é a parte de prevenção de perdas. Assim como você viu, estou recebendo aqui um mestre disso. Carlos, obrigado por estar aqui. Ó, temos dois Carlos aqui, um xará. Vamos lá. E quem trouxe, quem fez a ponte para o Carlos vir aqui foi o Carlos. Também então, foi assim, o Carlos. Três Carlos estávamos conversando agora. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Carlos por intermediar. Estamos aqui para bater um papo sobre um tema muito importante, não só para o varejo, mas para todas as empresas que têm uma preocupação sobre as perdas que possuem na sua operação. Pois é, né? Você estava comentando no off lá que o Brasil ele tem já uma boa maturidade, graças a você e, né, todos esses empresários que foram criando essa consciência, assim, né? Sim. Conta um pouquinho da história lá que você estava falando, que surgiu lá na época da inflação e mudou, e hoje já tem uma consciência mais madura, inclusive o Brasil liderando na América Latina, né? Através de você e outros empresários, essa expansão da atuação, né, da prevenção de perdas e tal. Exato, a prevenção nasceu dentro do varejo. Nós identificamos ali uma grande oportunidade com o fim da ciranda financeira, porque o varejo tradicional é aquele que vendia à vista, pagava a prazo, ganhava muito dinheiro nas aplicações financeiras do banco, e com o fim da inflação, com o controle da inflação, o varejo começou a olhar para dentro de casa para buscar a melhor eficiência nos seus processos. E as perdas começaram, então, a incomodar, uma vez que as margens ao longo do tempo foram reduzidas e as perdas tiveram impacto direto na margem. Então, isso aconteceu lá em 96, 97, 98, quando nós iniciamos tivemos uma iniciativa dentro da USP, dentro do PROVAR, Programa de Administração do Varejo, ligado à FIA, à FEA, para estudar exatamente o varejo americano e trazer as boas práticas de prevenção de perdas para o varejo brasileiro. Lá nos Estados Unidos já era uma prática realidade. Bem forte, Já assim, era. e tal. Sim, sim. Aí, muito furto ali, né, nos Estados Unidos. No assim. começo, sim. No começo, nós começamos a olhar... A preocupação inicial foi com relação a furtos e com relação a desperdício, com relação a produtos sem condição de venda, causados por quebras operacionais, por perecibilidade natural, por produto vencido. Então, a preocupação inicial foi exatamente como minimizar o impacto das perdas, uma vez que a perda tem impacto direto no resultado da empresa. Cara, você me falou que varejo, supermercado, a margem é de 2% e às vezes as perdas de 2,8%, é isso, né? A margem ela pode variar, a margem média, né, do setor, segundo a Abras, entre 2% e 2,5%, e as perdas, segundo a nossa pesquisa, que nós realizamos todos os anos, podem variar de 2,8% até 3,30%. Cara, que absurdo. Você tem mais perda do que margem, assim, né? Infelizmente. Sabe que no nosso segmento, assim, pensando em seguros, né? As seguradoras, pensando na parte de saúde, elas têm uma margem muito pequena também, em torno de 5%, que é um absurdo, né?
e você tem uma perda de fraude, eu já ouvi falar em torno de 20 a 25 de fraude, cara. Então, assim, você trabalhar num lugar onde você trabalha com uma margem de 5 para perder 25, ou mesmo a tua proporção ali, que é um absurdo, Exato. é um grande desafio e uma oportunidade para trabalhar a consciência, que é o que você tem feito aí ao longo dos anos, né? E isso tem a ver, tem uma ligação direta com a questão da competitividade, né? Porque você imagina, por exemplo, você falou de supermercado, eu costumo fazer sempre uma comparação entre um supermercado que não investe com outro supermercado que investe em prevenção. Esse supermercado que não investe em prevenção, ele não sabe quanto que ele perde. Ele só vê a margem dele reduzindo todos os meses. Enxerga só o resultado final. Só enxerga o resultado final. E aí ele tem duas coisas, né? São duas ações que ele pode fazer. Uma é tentar negociar com os fornecedores um custo menor. Mas imagina já você já trabalhar com o custo já lá embaixo do produto. E a outra, aumentar o preço dos produtos. Para tentar recompor a margem. Controle, né? Onde ele tem controle. E aumentar porque ele não o preço, tem esse controle da prevenção. Porque ele pode ter. Porque ele não sabe quanto ele perde. Ele só vê a margem dele diminuindo. E aumentar o preço, qual que é a consequência disso? O consumidor percebe e ele tem impacto em venda. O outro supermercado vizinho que investe em prevenção, ele tem um nível de perda muito menor que o supermercado do lado, consequentemente ele tem uma margem maior, e com uma margem maior, ao invés de ele aumentar o preço para recompor a margem, para tentar recuperar uma margem, esse que investe em prevenção, que já tem um nível de perda baixo, com uma margem maior, ele pode oferecer muito mais descontos, muito mais promoções, ele tem um ganho de competitividade e ele tem o resultado de aumentar a venda. Então, investir em prevenção de perdas é uma questão de competitividade. Ele potencializa o lucro da empresa. Muito bom. A IA está entrando forte nisso, né? Em termos não só em vigilância, né? Também, mas a parte de controle, de estoque, de tudo isso. Como é que está impactando isso? A gente tem alguns exemplos já de aplicações no varejo usando IA. Do ponto de vista da questão do furto, nós já hoje temos soluções que identificam atitudes suspeitas. E o que é uma atitude suspeita? Um cliente que... Vamos chamar de cliente, né? Alguém que está cometendo uma ocultação de um produto, colocando nos seus pertences pessoais. Identifica até a postura do cara, já enxerga, né? Algo suspeito. E a partir daí você tem um alerta que, para uma área de monitoramento interno ou externo, já faz com que a loja tenha uma ação, né? E aí essa ação, ela obviamente tem que... Intimidar ali, chega ali perto, alguém... Tem que observar os valores atuais, racismo, diversidade e inclusão, que é um tema bastante importante hoje para a reputação e imagem da companhia. Então, mas o olho humano não consegue monitorar uma loja em toda a sua dimensão para identificar situações suspeitas. A IA hoje permite que você tenha, né, um pouco mais de segurança para realizar, inclusive, uma abordagem mais segura quando essa pessoa sair sem pagar o produto. Né? Mas a IA vai muito além disso. Então, nós já temos IA hoje para identificar produtos que não são registrados no caixa, né, que a gente chama de subescaneamento, ou no self-checkout, né, que hoje as empresas investem muito na operação de autosserviço. A IA hoje monitora níveis de estoque para evitar a ruptura. A IA hoje faz inventário físico em loja, né, que se conectam com o planograma. Então, a IA hoje cria relatórios de exceção, análise preditiva. Você falou de fraude, para identificar possíveis fraudes que estão acontecendo. Então, de fato, a IA hoje está trazendo bastante eficiência para o negócio. Tem nos Estados Unidos muitos negócios lá de varejo que quase não tem ação humana, né? Inclusive, a pessoa compra e às vezes não paga só na saída, né? Direto ali, ao passar, né? A Amazon fez isso. Tem vários Temos o Mofato aqui no Brasil. Qual que é? Mofato. Mofato No Brasil também está com... No Paraná, está com uma rede de supermercados e também está com operação autônoma. Está nesse modelo. Mesmo case da Amazon. 100% autônomo. 100% autônoma. São mini mercados, é isso? Sim. Sem fricção, o cliente entra na loja, pega, vai embora. E aí ele paga como? Qual que é o... Cartão de crédito. Ah, tá. Mas aí ele vai lá e paga, então, o cartão de crédito. O da Amazon, o cara só identifica que é ele o cartão de crédito, na verdade, é como uma compra digital dentro de uma loja física. Então, a própria tecnologia que está instalada tanto na Amazon como na Mofato identifica o produto, identifica o objeto, já relaciona com o cartão de crédito da pessoa e já faz ali o pagamento. Perfeito. Esse é o processo. No que ele pega o produto
Ele já põe, né? Eu lembro que a Amazon, quando anunciou, mostra ele pegando, aí ele falou, não vou. Aí sai da casa exatamente dele, isso. Né? É um carrinho virtual numa loja física. Pegou o produto, ele já identifica, já relaciona esse produto com reconhecimento facial, porque quando você entra, que você passa o teu cartão ali na entrada, a partir do momento você não usa mais o cartão, porque ele já atribui aquele ID daquela pessoa com aquele cartão. Então, ao pegar o produto e, obviamente, levá-lo consigo, ele identifica que você comprou e aí ele faz o débito no seu cartão de crédito de uma forma automática. Para a experiência do consumidor, do cliente, é fantástica, né? Agora, qual que é esse alinhamento com a segurança? Assim? Também você chegar nesse nível, o nível de segurança também... junto as duas práticas ali, a experiência do cliente e segurança super... A Amazon ela ficou durante muito tempo pilotando esse case, né? Até para que fosse ajustado todos os parâmetros ali para ter um nível de segurança para colocar de fato em operação. E mesmo depois com a operação, eles também continuaram monitorando a loja para ver qual o nível de segurança que se tinha de ter realmente a identificação do produto e o devido inclusão no cartão de crédito do cliente. O que a gente percebe hoje essas lojas hoje possuem um monitoramento centralizado, tá? Então tem câmeras espalhadas pelas lojas, por toda a loja, e existe um time numa retaguarda que está monitorando toda essa operação. Inclusive tem uma operação na China chamada Bingo Box, né? Que você tem dentro do Bingo Box o sistema de som que você interage com o cliente dentro da loja quando ele tem alguma dificuldade. Então, ou por alguma ajuda específica que você precisa ali na loja. A equipe está no escritório. Ou até mesmo quando você identifica uma atitude suspeita ou segurança lá numa central de monitoramento. Ô, cliente, como é que tá? Tá tudo bem aí? Bom dia, tal. Precisa de alguma ajuda? Estamos por aqui. E o cara faz isso com centenas de lojas ao mesmo tempo. E existe tecnologia para poder identificar quando isso acontece, para não ficar monitorando visualmente. Né? Interessante. Na tua visão, o que é mais difícil prevenir? Uma perda financeira ou uma perda de reputação? Bom, é uma boa pergunta, porque tradicionalmente, quando a gente fala em prevenção de perdas, a gente fala de um produto como esse aqui, né? Uma xícara. Né? Vendo uma xícara, essa é a nossa perda, que pode ser por furto da xícara ou por uma avaria na xícara, um defeito na xícara, né? Um dano na xícara que eu não vou conseguir vender. E aí, infelizmente, ou eu vou vender por um custo menor, quando é possível, senão vou dar baixa no estoque e eu tenho uma perda por furto ou por produto sem condição de venda. A gente vem tratando dentro da nossa entidade um conceito mais amplo chamado perda ampliada. E nesse conceito da perda ampliada, nós temos vários outros tipos de perdas, além da perda física de produto, que merecem um tratamento também pelo time de prevenção que a empresa possui, que muitas vezes não faz parte, né, de papéis e responsabilidades desse time, que estão direcionados mais para a questão do furto e da quebra operacional. E quais são esses outros tipos de perdas? Né? Então, primeiro a gente entende que você precisa fazer o básico bem feito, você precisa realmente controlar a tua perda física de produto, e quando você tem um controle dessa perda física de produto, para você agregar um valor ainda maior para a empresa, faz sentido você aumentar a tua responsabilidade. E aí entra, então, por exemplo, a perda legal, a perda de imagem, a perda financeira, administrativa, a perda comercial. Né? E, por exemplo, você falou sobre a questão reputacional. Reputacional está dentro de perda de imagem. Hoje, crises que acontecem dentro do varejo têm impacto direto na questão reputacional e imagem. Tivemos eventos recentes no varejo, inclusive essa semana, né, nós estamos hoje aqui batendo um papo, e anteontem aconteceu uma crise dentro de uma rede varejista aqui de São Paulo, que seguranças, inclusive, acabaram agindo um pouco com excesso nessa situação. Já, né? Vem acontecendo. Isso vem acontecendo. E aí, só que hoje em dia sai na mídia, explode. Né? A diferença é que antes, isso sempre aconteceu. Ficava local, né? Sempre aconteceu e tinha, sim, o excesso do tratamento anteriormente ainda maior. Né? Só que não aparecia. Não aparecia. Né? E ninguém tinha um celular ali para gravar. Né? Porque hoje, cada um é juiz, cada um com o seu celular filma o que está acontecendo. É um canal. E aí publica nas suas redes sociais.
ele faz o julgamento daquela situação sem conhecer, e isso viraliza, você não tem controle nenhum. Então, essa questão reputacional hoje é uma grande preocupação nas empresas. As empresas estão investindo muito em questão de capacitação, formação, treinamento para atuar de forma preventiva, mas muitas vezes a situação é conduzida por um terceiro que está na loja prestando o serviço, que às vezes não conhece muito o processo como tem que ser executado e a consequência é um prejuízo para a empresa. Existe algum erro que você cometeu na carreira e que se tornou hoje talvez uma das maiores vantagens competitivas suas? Erro? O maior aprendizado através de maior aprendizado? Bom, eu acho que a gente comete erros e aprendizado o tempo todo, né? A gente está sempre aprendendo. Eu acho que em gestão de pessoas, profissionalmente, eu aprendi muito e aprendi muito com os erros, né? Então, a questão da liderança, a questão de como é que você realmente faz uma gestão de acordo com o perfil de cada colaborador do seu time, como é que você vai ali para uma questão mais individual de cada um no tratamento. Eu acho que isso foi, e principalmente quando eu tive a oportunidade de fazer um coaching, né? E recomendo para todo mundo um coach profissional, né? Porque eu acho que ali eu aprendi muito com os ensinamentos do coaching que eu tive na época, de como você realmente deve fazer uma gestão de pessoas. Legal. Impulsividade, muitas vezes, por falta de experiência, também foram alguns dos erros cometidos ao longo do tempo, e obviamente com a maturidade você também tem um pouco mais de controle emocional, né? Eu, por exemplo, eu trabalho 16 horas por dia, né? Então, às vezes a gente quer refletir nas pessoas aquilo que a gente é, e na verdade as pessoas são diferentes. Sim. Então, respeitar as individualidades também foi um aprendizado também que eu tive ao longo da minha vida. E gestão de pessoas é um negócio, né? Eu estou pensando aqui no teu trabalho como prevenção, tal, no final tem tecnologia, que bom, acelera tudo isso, mas no final tem às vezes alguém ali, né? E como que ele vai lidar com aquilo? Então, gestão de pessoas, treinamento no teu segmento é fundamental ali, né? Eu tenho um bom caso para contar, para materializar o que você está falando. A gente costuma dividir o nosso trabalho de prevenção de perdas. Temos um framework lá que a gente segue, que é de metodologia que a gente segue, né? Inclusive, no meu primeiro livro, eu explorei bastante isso, né? Que é um pouco de que se utiliza, né, em outros setores, mas processo, pessoas, tecnologia, auditoria, indicadores, controles e indicadores fazem parte um pouco desse framework. E para você ter o sucesso, você precisa ter um equilíbrio de todos eles. Porém, não adianta nada você investir, ter uma torre de investimento, uma condição de fazer investimento em tecnologia grande. Não adianta nada você ter bons processos desenhados na empresa, não adianta nada você criar todos os seus painéis de monitoramento de KPIs, indicadores, né, ter um processo de controle, se realmente as pessoas não estão engajadas, se você realmente não tem uma cultura dentro da empresa. E prevenção de perdas está diretamente ligado com cultura. Tem que estar dentro da cultura. Tem que estar dentro da cultura, porque não adianta você treinar e capacitar se o funcionário não entender que para ele é importante isso, então a gente tem agora, nos últimos tempos, a gente tem incorporado muito a questão de gestão de mudança, né? Para criar de fato uma cultura dentro da empresa, porque... Tem que ser um valor da empresa, né? Se não for... Não, porque ao longo da minha vida, eu fui auditor, né? Visitei lojas, eu comecei numa área... comecei lá embaixo, como todo mundo. E ao longo da minha vida eu fui percebendo que a gente visitava uma loja para poder identificar o compliance da loja, para verificar a conformidade dos processos. Ao final, a gente tinha lá como uma prática elaborar um relatório com os pontos de risco, com as oportunidades, plano de ação, datas, e voltava para a unidade de negócio depois de um certo tempo e identificava os mesmos problemas. E isso, um ciclo vicioso ali. A gente percebeu o seguinte... Você trazia a consciência e depois caía. Aquilo lá, no dia a dia, por quê? Ia embora. Não estava na cultura, né? Porque não estava na cultura e existia objeções.
Então, para romper objeções, você precisa realmente ter um processo de gestão de mudança na empresa. E para que você tenha sucesso, de fato, você tem que observar isso e colocar isso como uma prioridade dentro da sua gestão. Né? Como é que você equilibra essa precisão de um auditor com a inspiração de um palestrante, cara? E não só isso, né? Porque eu sou diretor de uma empresa de tecnologia e eu tenho um papel comercial dentro dessa vendedor empresa. ainda, né? Então, Você tem uma atuação bem múltipla, né? Isso é legal. Nessa empresa, que é a Sensormatic, eu sou, por exemplo, responsável, né, por uma linha de negócio da empresa, que é o RFD, que é tecnologia, né? Que é a tecnologia para você ter automatização do processo de inventário. Sou responsável por isso na América Latina. E aí eu tenho desenvolvido... eu me descobri que ao longo do tempo, que aquele auditor, que eu sou um auditor de carreira, né? Trabalhei em empresas de auditoria, fui auditor em grandes empresas, eu também tinha uma veia comercial que eu não sabia. Mas, na verdade, todo mundo que me conhecia já sabia que essa veia estava ali. Né? Então, por causa, talvez, né, da exposição como professor, que eu comecei a ministrar aulas com 20 anos de idade, assim que eu tive a primeira formação em administração, e eu comecei a me expor bastante. Como professor, você se expõe, né? Você tem ali, e acho que o segundo maior medo do ser humano, o primeiro é morrer, o segundo é falar em público. Né? Eu descobri que eu não tenho medo de falar em público. Bom. Então, acho que o fato de não ter medo em falar em público faz com que todos nós somos um pouco comercial. E aí, obviamente... Eu acho que todos somos comerciais, né? Ou você desenvolve ou não, mas nós somos todos vendedores, né? Isso aí para qualquer um, né? Numa conversa com um amigo, você está vendendo uma ideia. Mas quem me conhece hoje jamais imagina que eu tive lá atrás uma carreira cartesiana, né? Projetizada, né? Sistematizada, né? Coisa que não podia... É binário. Ou é 0, 1, tá certo ou tá errado, né? Comercial a gente explora... outro é mais humano o negócio. É mais humano o negócio. Conexão, rapport, conversar. Exatamente. Mas a tua autoridade técnica no teu segmento é extremamente importante para ser um bom vendedor, exato, né? Porque também esse cara ficar vendendo ali, mas peraí, e aí, e o técnico? Você tem, então complementa bem, assim, né? Exato. Uma venda consultiva ali, né? É venda consultiva. Qual que é o maior desafio atual da tua vida hoje? O que está na mesa ali que é o grande desafio que você está vivendo? O atual é administrar um pouco essas frentes todas que eu tenho, né? Porque eu, como um diretor executivo, eu tenho responsabilidades, eu tenho metas, eu tenho, né, toda uma carga de peso nas minhas costas aqui para poder atender aquilo que a empresa espera. Mas eu sou apaixonado por aquilo que eu faço há 30 anos também, que é estar na frente de um palco, que está numa sala de aula, que é ministrar aulas. E eu trabalho numa empresa que permite ter essa carreira paralela, porque, na verdade, se conecta muito com a atividade que eu tenho. Né? Então, a educação, eu sem querer, eu tracei a minha vida num tripé. Né? E é o que eu recomendo hoje para as pessoas que querem fazer algo diferente além daquilo que elas já fazem. Então, hoje nós temos, né, pessoas que... Temos milhares, centenas de advogados, engenheiros, médicos. Mas como fazer algo diferente daquilo que todo mundo está fazendo? Né? Então, eu sempre recomendo atuar em 3 frentes. A corporativa, seja ela qual for, se você está empreendendo, se você é CLT, se você é um executivo, não importa. A institucional, que é onde eu dou o meu tempo para aquilo que eu acredito tem a ver com propósito, e a acadêmica. Eu acho que as 3 coisas se conectam. Educacional, não precisa ser acadêmica. Educacional. Acho que a palavra educacional fica melhor. Então, o educacional. Educacional, institucional e o corporativo, seja como empreendedor ou seja como executivo. Muito bom. Estou feliz que eu estou no caminho certo, então, segundo você, porque o que a gente está construindo e tem hoje é exatamente quando eu olho para o retrovisor, eu vejo que bom. Tudo se conectou em cima desse tripé. E faz sentido nessa construção, o empresário que já está mais maduro, essa construção de ecossistema, né? Onde tudo se conversa, se alimenta, né? E você consegue trafegar o teu cliente nesse ecossistema também. Né? Exato. Há muito tempo eu tenho algumas empresas, e por muito tempo eu tive empresas de segmentos diferentes
que, cara, ou tava ali ou tava aqui, e uma coisa não ajudava a outra, né? E agora, nos últimos 2 anos, tem essa construção de ecossistema que é maravilhoso, porque onde eu tô atuando faz sentido pro todo, né? E aí eu não tô dividindo o meu tempo, eu tô jogando no grupo, né? Isso é fantástico, né? Que é isso que você tá comentando. Assim, né? E o segundo desafio é como é que eu faço isso respeitando exatamente cada espaço. Aí é a gestão de tempo ali bem... Como é que... Porque existem conflitos aí, né, em várias dessas coisas. Então, como é que eu consigo ter como é que eu consigo ter, por exemplo, das pessoas a confiança, né, de tudo que eu estou fazendo sem ter nenhum tipo de conflito. De atrito ali. De atrito. Né, e isso não é fácil. Eu confesso para você que quando eu olho para outras experiências de pessoas que tiveram, né, que fazem o que eu estou fazendo aqui hoje, né, as pessoas, por exemplo, eram marcadas, né, se você dava uma entrevista para alguma empresa prestadora de serviço que oferecia a solução para o varejo na área de prevenção, talvez você fosse taxado ali como está recebendo alguma coisa de forma não tradicional, né? Está envolvido muito com a empresa X. Eu sou de uma empresa, eu represento uma empresa hoje. Então, eu sou uma pessoa que tenho que realmente... E as pessoas me enxergam pelo meu CPF, não me enxergam pelo aonde eu estou. Então, a relação de confiança que eu tenho hoje com quem faz parte, com quem me segue, com quem faz parte desse ecossistema todo, seja um cliente, seja um associado, seja um aluno... Está ancorado em você. Eles estão ancorados no meu CPF. E é isso que... Graças a Deus eu consegui transmitir isso para as pessoas e ter essa segurança com as pessoas. Você acha que é possível ter sucesso na vida sem passar por uma grande perda? Eu inclusive tive, né? Eu acho que não. Eu acho que como isso se conecta com o primeiro ponto que a gente conversou sobre erros, né? E a gente sempre tem algum tipo eu acho que eu não sei qual é a música, mas eu sempre cito que o futuro corrige o passado. Então, alguma decisão que você tomou ou alguma surpresa negativa Cazuza, que você teve... Veio o Cazuza. Então, não sei. Eu sempre falo, mas eu nunca paro depois de citar. No passado. O futuro corrige o passado. Talvez acho que é o Cazuza. Eu acho que é o Cazuza. Tua piscina tá cheia de gato. Acho que ele vê essa parte ali. E eu escutei isso uma vez também, de um presidente... Vejo o futuro se repetir no passado. Essa? Se for essa, então é Cazuza. Será que eu mudei a letra? O futuro corrige o passado? Ou então eu chamei outra música aqui. Mas eu escutei uma vez de um presidente que hoje não é um presidente de uma grande empresa no Brasil, mas um presidente de uma grande empresa no mundo hoje. É um dos principais executivos dessa empresa no mundo hoje, que foi o meu chefe, né? E por algum motivo eu tive uma decepção profissional e aí ele disse, olha... E aí, após essa decepção profissional, caminhos foram abertos. E esses caminhos que foram abertos, né, parece que você tinha que ter passado por aquilo, ter tido aquela experiência negativa, aquela perda, e aí isso gerou um futuro muito mais promissor do que aquele momento de instabilidade, de perda que eu tive naquele momento, né? E se tivesse dado certo aquilo, você não seria quem você é hoje. Exato, né? Exato. Então, sim, tive essa perda e quando eu olho de novo para o retrovisor, eu falo, cara, tinha que ter passado por tudo isso. E graças a Deus eu passei por isso, inclusive. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, experiência não é o que aconteceu com você, experiência é o que você fez com o que aconteceu com você, né? E isso é fantástico, assim, sem dúvida. Hoje, um dos momentos que eu mais agradeço na minha vida são os piores, porque aqueles lá foram turning points, né, de virada, assim, que você fala, caramba, se não tivesse acontecido, eu não estava aqui hoje, né? É muito bom. Saber aproveitar, né? É que quando está acontecendo, naquele momento ali, você sente como a perda, como o buraco ali, né? Só que você começa a agradecer aquilo, as coisas mudam, né? Exato. E hoje você comentou que vocês estão expandindo a atuação pela associação até pela América Latina, né? O Brasil está muito à frente em termos de consciência, trabalho na América Latina. Por que você enxerga isso assim? Eu acho que nós, de fato, a gente... Sabe existem associações e associações.
a nossa associação hoje ela é formada por profissionais, né? Então, e não é nenhuma crítica quando a associação... Aliás, nós gostaríamos de ter uma gestão mais profissional, a gente sonha com isso, né? Mas a gente faz muito... Sabe aquela questão do trabalho voluntário? A nossa associação é formada por pessoas que se voluntariam para poder, de uma forma part-time, oferecer o teu esforço, o teu pensamento, né, o teu braço em prol de um propósito. E nós já fazemos isso há quase 30 anos. Há quase 30 anos que a gente tem um movimento aqui no Brasil para que o varejo, não só o varejo hoje, mas tanto outros setores como logístico, como industrial também, para que eles olhem para a prevenção de perdas como uma grande oportunidade, uma grande vantagem competitiva para poder aumentar a rentabilidade e lucratividade. Então, já é um trabalho de 30 anos e que há 8 anos atrás criamos uma associação porque era o sonho de cada um desses profissionais que se uniram lá atrás para isso. Então, eu acho que a gente não tem notícia de algo tão organizado no mundo hoje. Tem iniciativas nos Estados Unidos, sim, mas eu acho que a gente explora a prevenção de perdas de uma forma muito mais estratégica do que outros países, incluindo os Estados Unidos. Legal. Prevenção de perdas nos Estados Unidos ainda tem um conceito muito voltado à segurança. E o nosso já deixou de ser de segurança há bastante tempo. Então, expandiu, né? Expandiu. E criamos a ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, há 8 anos. Eu estou no meu 2º mandato e a gente tem hoje as principais empresas de varejo do país. São mais de 10 mil associados, que representam mais de 900 empresas, fazendo parte de uma forma direta ou indireta das nossas iniciativas. E por lá atrás ter tido essa iniciativa, esses profissionais, nós todos, né, e criarmos uma associação, o que a gente está fazendo agora é retribuir um pouco também para a América Latina e criamos esse ano a ALAP, Associação Latino-Americana de Prevenção de Perdas, que está como sediada no México, e eu também fui eleito o primeiro presidente da entidade. Foi o primeiro agora, estreando lá. Até quando você fica ali? São 4 anos. 4 anos. 4 anos de mandato e a gente tem como objetivo fortalecer, disseminar a cultura na América Latina também. Isso, né, para os brasileiros que trabalham com prevenção, querem ter uma carreira internacional, é uma grande oportunidade, um caminho que a gente está gerando também para os profissionais que trabalham no Brasil. Estão exportando o Exato. know-how. Né, a gente enxerga isso como algo muito factível no médio prazo. Muito legal. E essas empresas que fazem esse tipo de trabalho, eles se associam a vocês, procuram vocês para fazer parte aí dessa... Hoje a ABRAP, ela tem como associado pessoas físicas. Mas nós estamos, nesse momento, alterando o nosso estatuto para que a gente tenha associado mantenedor, onde entram as empresas para que possam manter esse trabalho espetacular que a ABRAP está fazendo. Lá na América Latina, nós estamos iniciando também com a pessoa física. Legal, já está trabalhando. Quando que você aplicou na tua própria vida algo que você coloca para as empresas aplicarem? Todo o tempo. Dentro do teu... Tá dentro da... Tua vida pessoal tá dentro também. Tá Dá dentro, um exemplo bacana, assim, que tá dentro... isso aqui é minha vida. Não, primeiro que eu acho que isso não é ter pensamento negativo, então a gente... Prevenção, né? Eu acho que eu comemoro mais do que as pequenas vitórias, eu comemoro mais do que grande parte das pessoas. De novo, não é agir de forma negativa, porque existem... muitos pensamentos que você tem que colocar positivismo o tempo todo para que as coisas deem certo, né? Eu sou um eterno pessimista, mas não no sentido que eu tenho uma expectativa que vai dar errado, mas eu tenho uma expectativa que algo pode dar errado e se der, o que eu vou fazer? Então, o tempo todo eu estou pensando... Lady Murphy mesmo. O tempo todo eu estou pensando o que pode acontecer e se acontecer, o que eu vou fazer e se eu posso tomar alguma decisão agora para evitar que aquele possível problema possa acontecer no futuro, eu vou tomar agora. Então, o tempo todo, minha cabeça pensa dessa forma. Na vida pessoal também você está o tempo todo. Dá um exemplo de alguma coisa prática na tua vida que você faz. Um churrasco no final de semana. Eu, para poder organizar um churrasco no final de semana, eu vou
aumentar um pouco aqui, mas para as pessoas entenderem de uma forma Até lúdica, onde chega, né? Obviamente que se eu faço um churrasco no local aberto, eu tenho que pensar que vai chover. Então, se vai chover, eu tenho que ter um plano B caso chova. Então, eu tenho que pensar exatamente como é que vai ser a contingência se faltar algum insumo lá do churrasco. Então, o mercadinho do meu condomínio vai estar aberto ainda se faltar gelo e cerveja. Então tá. Então, o meu planejamento de estoque para comprar os insumos para o churrasco sempre sobram. Quase nunca faltam. Porque, terão outro churrasco também, né? Não, então é mais ou menos por aí. Sim, é mais ou menos por aí tudo. Então, a minha vida sempre tem essa... E geralmente eu tenho um pouco de... não é que aquilo que eu penso acontece. Mas é que, às vezes, as pessoas não dão importância para isso e eu acabo externando isso. Tá então, aqui, ó, já estava preparado. E parece que aquilo que eu falo, para as pessoas, gera... Pô, você tem bola de cristal? Não é que eu não tenho bola de cristal. É que eu pensei nisso antes e você, literalmente, você não deu importância para isso. Nem pensou, né? Na verdade. Né? Só que no meu caso, eu acabo sim pensando, eu acabo... E isso não me deixa estressado, isso não me deixa ansioso. Vem naturalmente. É natural. É por isso que eu falo. Você não fica noiado. Pô, não fico. Já pensa, já prepara. Para mim é natural ter esse comportamento de... A esposa deve adorar, né? Porque ela fala, ele já pensou em tudo, não precisa fazer nada. Né? O que eu faço? Isso não quer dizer que eu sou um cara organizado, tá? Mas ela, quando a gente pensa, já pensou em tudo, que isso... Não, eu penso no que pode dar errado. Essa organização geralmente tem que vir tá com ela. Entendi. Ela pensa e você fala, tá, agora manda pra aqui, a contingência tá aqui, deixa comigo. Assim. É nessa linha. Eu geralmente... Eu sou virginiano, eu sou organizado, né? Minha esposa adora, assim, porque, tipo, já tá tudo pronto. Tá organizado, penso na contingência também, né? Tá tudo planejado, tá aqui pronto, agora vamos curtir, né? É bom, né? Mas essa coisa que você defendeu também, às vezes me questionam, né? Fala, não é nóia, vem natural, não veio preocupação. Não, já vem pensando, né? É uma forma orgânica de ser, né? Faz parte da tua personalidade. Não, né? Por exemplo, né? Você tá num restaurante e... Eu já sei que aquele pedido não vai... Que a pessoa não anotou para que vai chegar. Eu já sei, pelo comportamento, é a leitura que você faz... É a leitura que você faz... Dar ruim esse pedido. E aí eu faço o segundo pedido, porque eu sei que aquele pedido foi descartado, o cara nem ignorou, passou correndo, não prestou atenção. Tal. Logo você já falou com o cara ali, né? E aí, parar para perguntar várias vezes o caminho para não errar. Então, essas coisas, elas acontecem no meu cotidiano e elas, de novo, elas acontecem... Vem naturalmente. Né? Me lembrou a cena do filme do Jason Bourne. Lembra desse filme? Lembro, Jason Bourne? Lembro. Que ele, no primeiro, que ele tá sem memória, ele não sabe quem ele é, né? E aí ele tá com uma mulher no restaurante, ele fala assim, eu não sei quem eu sou tal, mas eu só sei que eu entrei nesse restaurante, eu já olhei a saída, já vi o tamanho daquele cara ali, que se precisar eu jogo ele na janela e eu abro a janela pra fugir, eu não sei porquê, mas eu já tô pensando em tudo isso, é isso, é o Jason Bourne da contenção de risco. É mais ou menos exatamente, por exemplo, vou dar um outro exemplo, nessa linha, eu tive, infelizmente, numa das enchentes que teve lá em, onde foi, no sul, em Santa Catarina. No sul agora? Blumenau. Foi em 2008, 2009 que a água chegou até 2 metros, assim. E aí teve o sistema da prefeitura, né? Falou, todo mundo aqui tem que ir para as áreas altas, não pode ficar para as áreas baixas. No hotel, vocês do hotel, enfim, né? Embaixo vai entrar de água, tirem os carros e tal. Eu já fui comprar água, comprar salgado, eu já fui fazer a pesquisa na época, que enchente que teve lá, até onde que chegou a altura. Comprei um monte de comida, falei, tinha comida no hotel. Mas eu falei, deixa eu fazer a minha parte aqui. Sim. Né? E aí eu comprei um monte de água, comprei salgado, coisas, né, para matar a fome, práticas ali no supermercado. E literalmente a água chegou até 2 metros de altura. E ficamos 4 dias no hotel. O hotel tinha suprimento suficiente para 4 dias, né? Obviamente que a comida foi acabando, mas não foi necessário eu tomar a água que eu comprei. Mas você estava preparado para isso. Pior cenário, né? É legal que, olha que interessante, porque você estava pensando no teu, mas na medida que você estava ali com os seus, você também estava ajudando o outro, né? Não, nós estávamos em 4 pessoas ali e obviamente que
externei isso para todos. Pessoal, vamos comprar água? Ah, mas não sei. Você não sabe o que vem aí, Vamos né? comprar? Água é água. Vamos comprar, acho que vale a pena comprar, né? Papel higiênico e tal, né? Sim. E aí logo depois veio a crise da pandemia aí, algo Lembrei parecido a aconteceu. história do papel higiênico, né? Que foi É. engraçado que todo mundo saiu comprando, né? Porque, É. na verdade, foi na China isso que aconteceu e aqui todo mundo foi. Eu lembro que eu fui e não tinha papel higiênico, né? Mas aí era um problema Não teve da desabastecimento da aqui. China, não, né? Exato. o varejo aqui foi impecável, né? Seguraram a operação. Qual foi a perda que te abriu a maior oportunidade na tua vida? Eu acho que foi, essa eu vou contar, foi a empresa que eu trabalhei, eu, por algum motivo, eu acho que em algum momento as pessoas queriam me descartar. Você já tinha um plano de contenção para isso também. E você sabe que eu fiz direito por causa disso, né? Eu me formei em administração de empresas, já volto no teu ponto. Sim. Quando eu fiz administração, eu entendi que eu ainda não me sentia, eu não sabia que a minha vida ia para esse tema prevenção de perdas, e quando eu fiz administração, tinha 19 anos quando eu terminei, 20 anos, a primeira faculdade. Eu acho que eu não fiz uma boa faculdade. Eu falei, eu vou fazer uma segunda faculdade para ter uma contingência, porque com direito eu posso, numa contingência, montar um escritório e trabalhar sozinho. É dessa forma que eu pensei lá atrás. Você estava pensando em contingência de carreira. Já estava. Exatamente isso. Sim. Eu falei, o que eu me formei em administração na época? E você foi daqueles que fez administração que não sabia o que fazer? É isso aí. Cara, eu fico louco com isso, sabe por quê? Eu fiz administração de empresa e tem esse estigma, né? Que quem faz administração que não sabe o que fazer. Desde os 11 eu queria administração, sempre soube que eu queria administração, porque eu queria ser empresário, né? E eu ouço muito isso, eu falo, não porque é você queria ser empresário. Faculdade, né? Não, mas porque você queria ser empresário, sim. Mas eu não queria ser empresário, eu não sabia o que eu queria. Foi o caso clássico de fazer administração. O seu caso não, o seu caso meu você... era certeiro. Então, no meu caso não, no meu caso eu trabalhava desde os 14 anos, carteira registrada em banco, como contínuo, né? Enfim, né? Naquela época você podia começar com 14 anos a trabalhar. Também comecei. Então. Tem que fazer, tem que começar cedo. E fiz direito por causa disso, porque eu tinha que ter uma contingência profissional, pensando em carreira mesmo, né? Mas, voltando ao teu ponto, a questão profissional que eu tive estava trabalhando numa empresa. E eu percebi que onde eu estava ali envolvido, eu acho que eu estava, sabe, eu não tinha ali, acho que talvez, eu não conseguia me envolver com as pessoas e eu tinha que, as pessoas acho que queriam me descartar daquele meio. Ali, já estava. E tinha um diretor na empresa que era extremamente... vou falar assim, a palavra não é grosso, mas ele não tinha poucas palavras. Ele era extremamente exigente, não tinha muita relação. Sem tato. Sem tato. Aquela liderança antiga, né? A fama dele era que é uma pessoa muito enérgica e tal, e vamos colocar o Carlos para trabalhar com ele, né? Para fazer um trabalho de assessoria para esse diretor administrativo dessa empresa. Você seria o cara, o testa de ferro ali dele. Assim. Na verdade, eu iria para lá para ser desligado da empresa. Você já sacou, né? Esse seria... Manda pro cara, ó. Manda para ele. A gente dispensa ele vai para lá, ele vai se queimar e vai embora, né? Não vai aguentar. É por esse cara que eu estou sentado na tua frente hoje aqui, conversando com você, por causa exatamente desse cara. Ele foi meu diretor nas lojas brasileiras que não existe mais. É esse cara que me colocou nesse tema prevenção de perdas. É esse cara que me deu a oportunidade para eu poder ir para a USP, para poder me colocou lá, para eu poder vai lá e tenta entender o que estão falando sobre prevenção de perdas lá. É esse cara que deu uma oportunidade para eu trazer aquilo que eu tive de conhecimento para dentro da empresa. Infelizmente, a empresa fechou. E esse cara que me apresentou por um segundo cara que foi o responsável também de eu estar aqui, que é o Ricardo Ribeiro, que foi meu diretor nas lojas Marisa, né? Empresa que eu trabalhei por 15 anos, que foi o meu case prático de tudo aquilo que eu aprendi a desenvolver nesse tema. Então, esses dois caras, primeiro o Cássio e depois o Ricardo, foram os dois caras hoje que eu tenho o maior reconhecimento profissional. Mas tudo começou como? Vamos queimar o Carlos.
Vai lá. Olha só que legal. Fica lá junto com o diretor Vai lá que ele casca vai embora. grossa, que você não vai ficar um mês, entendeu? Ele que abriu esse caminho. Esse cara que abriu todo o caminho para mim. E até hoje você tem contato com ele? Assim? Tenho. Não, É quando criamos a Abrap, virou eu sempre parceiro. tenho pessoas, líderes que eu tive, né? A Cecília Leotti também, que também foi uma das pessoas que me abriu portas também. A Cecília Leotti, ela lá no Provar, lá atrás, ela criou esse grupo junto com o professor Securato e o presidente da FIA, não me recordo. Mas o Cássio foi, de fato, foi o cara que me abriu todas essas portas e depois, obviamente, outras pessoas também me ajudaram bastante nisso, né? Mas foi um descarte, tipo, vamos descartar, deixa o Carlos trabalhar lá com o Cássio lá e ele vai se queimar em um mês, né? Essa era a minha expectativa, né? Como um cara que cuida de risco, eu falava, eu tô ferrado, né? E no final aproveitou bem ali, né? Muito graças bom. a ele. Qual que foi o sim mais arriscado da tua carreira? O sim? Eu acho que quando carreira profissional foi quando eu assumi, foi quando eu saí do varejo para trabalhar nessa empresa que eu estou hoje, que é a Sensormatic, porque como você já pontuou, quando você olha a minha carreira, eu fui auditor a vida inteira, então e aí o que se esperava de mim numa empresa como a Sensormatic? Uma empresa de tecnologia e que eu iria estar do outro lado da mesa para fazer um trabalho de venda consultiva. Vender, comercial. Eu acho que esse foi o principal desafio. Foi ali que você foi para o comercial? Eu mudei de carreira. Mudei de carreira 100%. Agora? Isso aconteceu em 2010, 15 anos. Legal. Então essa transição de carreira, às vezes as pessoas têm medo de ter, né? De aceitar novos desafios. E de fato, foi difícil aceitar esse novo desafio, porque na época eu demorei 4 meses para dar o sim e eu tive que ter algumas garantias para dar o sim. Então não foi uma mudança de carreira onde eu iria pedir uma demissão de uma empresa que eu estava trabalhando há 15 anos do varejo para fazer algo que eu tinha conforto para um convite, para um desconforto total. O convite todo não era um convite que hoje, olhando, eu aceitaria. Não, mas não é um convite trivial para se aceitar, porque você trabalha em auditoria durante toda a tua vida e de uma hora para outra, uma empresa de tecnologia, que não é varejo, mudou o segmento. O que você vai fazer? Você vai olhar para o futuro, você vai direcionar para nós que soluções que a gente deve criar para o varejo, porque você vai ser a voz do cliente aqui dentro. Você vai cuidar da área de soluções. O que faz soluções? Foi esse nível de pergunta. Solução desenvolve o produto. Então é uma área de marketing. É uma área de marketing. Então tem que saber Kotler, tem que saber qual que era a minha experiência em marketing. Eu fui contratado como diretor de marketing nessa empresa. De gerente de auditoria, gerente sênior de auditoria para diretor de marketing. Você tinha muita propriedade no serviço em si. Mas para liderar as pessoas que têm as pessoas, obviamente, liderar a pessoa que tem competência muito maior do que você no tema. Então, eu acho que isso é ótimo, né? Um líder que tem pessoas mais competentes embaixo é o ideal. É o ideal. E você não pode ter medo disso. O ideal é que você realmente prepare as pessoas para isso. Né? E o que te desafia hoje ainda em sair da sua zona de conforto, assim? Bom, primeiro que eu me considero uma pessoa que nunca estou confortável, né? Então, quando estamos numa conversa e alguém fala que não tem tempo, eu olho para a pessoa e falo, você está falando isso para mim que não tem tempo? Né? Eu equilibro 7 pratos aqui. Gestão de tempo. Você não tem gestão de tempo, né? Então, eu acho que eu acho que esse seria... eu estou fazendo tudo aquilo que eu quero fazer e é difícil eu falar para você o que eu não estou fazendo, que eu desejo. Eu tenho uma certa dificuldade, porque primeiro eu trabalho numa empresa que me permite ter essa agenda naquele tripé que eu te apresentei. Essa empresa me contratou por causa disso. Então, ela me contratou por causa do relacionamento, né, por causa do conhecimento e por causa das oportunidades para ela, né, em razão disso.
Mas as suas atuações nesse tripé também fazem parte de uma estratégia para eles. Né? Mas nem isso nunca foi muito fácil, né? Porque você tem empresa, você é empresário, você sabe, quando a venda acontece, quando a gente consegue superar os nossos resultados, tá tudo ótimo. Mas quando a gente tem os soluços, tem os desafios. E aí, os vales, né? E aí essas coisas acabam vindo para a mesa, coisas que muitas vezes vai não. Então, cobrar o comercial. Né? Exato. Então, eu acho que esse é o desafio que eu tenho hoje. Como é que eu consigo atender a expectativa de todo mundo que espera equilibrar ali, né? Equilibrar isso. Uma boa, alta performance em tudo ali, né? Que nem sempre é fácil mesmo. Fora isso, tem família, saúde, né? Você estava falando que se cuida bem, né? Malhar e tudo, né? E isso, sempre... acho que esse talvez seja o meu desafio. Como é que eu consigo ser um pai mais presente, né? Um marido não tão ausente, porque a minha agenda é uma agenda de viagens o tempo todo. Eu estou o tempo todo viajando, viagens no Brasil, viagens para a América do Sul. E aí eu acho que esse é o desafio. Como é que eu consigo equilibrar ainda mais essa questão, o profissional com o particular, com o pessoal, né? Difícil, né? A gente não pode perder a mão, mas obviamente sempre vai ter alguma coisa que tá um pouquinho ali. Mas acho que também respeitar o momento, né? A tua esposa acaba entendendo, falando, agora é o momento disso, depois volta. Não pode desconectar completamente, obviamente, mas sempre vai ter alguma coisa que a gente vai estar um pouquinho mais e um pouquinho a menos. Ali. Não pode perder o prato, né? Tá equilibrando ali. E engraçado que as pessoas se preocupam, têm essa preocupação comigo, né? Porque me vem online o tempo todo no WhatsApp, fazendo um monte de coisa. E aí a minha resposta é, cara, eu não me sinto cansado e eu não me sinto estressado. Isso aqui não está me gerando um estresse, não está me gerando algo... Ao contrário, né? Está me dando prazer. Dopamina, prazer. Dopamina. Você gosta, né? Dopamina, sim. Exatamente. Quando você está fazendo o que você gosta, isso vem naturalmente, assim, né? O que você aprendeu, assim, de mais surpreendente de comportamento humano, lidando com tantas pessoas, ainda mais numa área de crise ali e tal? Qual foi o grande aprendizado aí que você teve aí com as pessoas? Bom, obviamente que você, ao longo da vida profissional, você tem várias situações de crises, né? Você tem situações que quando mais você se expõe, né, e mais você está sujeito a ter situações que você precisa gerenciar com relação à crise. O que eu falo para as pessoas com relação à zona de conforto, né? Eu acho assim, quanto mais a gente se expõe, mais a gente também aprende com relação a lidar com situações de crise, né? Então, por mais que quando você traz mais responsabilidade para o teu colo, é onde as pessoas veem que você é um cara diferente, que você tem um diferencial e é onde você tem mais oportunidade. Então, sabe aquela coisa... Quando a gente fala, o sujeito gosta de ir na direção do problema, eu gosto. Isso, de alguma forma, me alimenta. Mas você vai para resolver. Eu vou para resolver. Então, não é que eu procuro o problema, né? Eu vou na direção dele para resolver. Você vai ao encontro do problema, você não vai de encontro ao problema. E isso, de alguma forma, me ajudou profissionalmente a atingir o estágio, graças a Deus, que eu tenho hoje. Então, não se esconder, né? Não se esconder, não ter o braço curto ali e tal, e de fato, ir ao problema para você ter uma solução, eu acho que isso, com certeza, te expõe, mas também tem lá o benefício das pessoas verem que você é um cara hands-on, que você está ali para... Confiável. Né? Tem um livro que você me lembrou aqui, talvez você já deva ter lido, não li ainda, mas está na minha cabeceira para ler, acho que é o 3º ou 4º da sequência, que é Se Apaixone pelo Problema. Né? Não viu? Esse é um bom livro aí que você vai gostar. Ele é Se Apaixone pelo Problema. Não sei se eu tenho ele aqui. Olha só. Mas está em casa. Não interessante. Tá. Se apaixone pelo problema. Porque no final de contas, a vida é resolver problemas. Vender só se você tem uma solução. Se você não tem nada. Né? Exato. Se você não resolve uma dor, você não tem nada na mão. Né? Então, tem que se apaixonar pelas soluções de problemas. E eu escutei um negócio do... Eu acho que hoje eu não tenho uma religião definida, eu acredito em Deus, mas eu acho que hoje eu acredito um pouco em tudo, né? E respeito todas as religiões e acredito um pouco em todas, né?
E tem um amigo que é o Alan, né, que me falou uma coisa semana passada, ele é espírita, né? E ele falou o seguinte, na visão de Deus, né, ele falando, e acho que a religião espírita explica um monte de coisa que a gente às vezes tem dúvida, né, quando você é muito exato, né? Ele fala que na visão de Deus a gente vitimiza ou a gente acaba entendendo que tudo é problema. E são oportunidades. Na verdade, né? a gente está aqui e ele, na visão dele, não vê problema nenhum. Lá é o normal, a gente está aqui para passar por tudo isso aí mesmo, né? Então, o ponto são oportunidades, não problemas. O ponto é vitimizar, né? Problematizar. Eu acho que na grande parte do tempo, sem querer, eu não enxergo que as coisas são um problema. De verdade. Sim. Eu acabo enfrentando as coisas de forma natural. Eu não vejo um problema nas coisas. Uma oportunidade de trabalhar. Exato. Eu acabo não entendendo que aquilo é algo que eu tenho que perder o meu sono. Aliás, eu bato o recorde. Quanto é o seu recorde de dormir? Eu durmo em 5 segundos. De fato, eu não tenho problema que me faz eu... Tire o sono. Tire o sono, né? Você está pensando na solução ali, né? Exato. Eu acho que as coisas são naturais. As coisas que acontecem no nosso dia a dia são coisas que a gente tem que passar e acabou, né? E é por aí o caminho. E né? o que não tem solução, não tem que ser feito tem também. Solução. Então, para quê, né? Ficar pensando, né? Porque tem coisa que não tem Exato. solução. Né? Exato. Prova sem solução, solucionado está. Tá pronto, né? Tá feito. É isso aí. Carlos, muito bom, cara. Okay. Eu queria... Vou fazer com você aqui uma dinâmica para encerrar o nosso CedoCast de hoje, que a gente tem aqui os 3 totens, né? Sim. Disciplina, foco e execução. Para você, o que é mais importante? E não tem resposta certa, é individual. Não tem. O que você valoriza mais? Eu acho que é foco. Foco. Eu acho que é foco porque eu tenho 2 filhos com TDAH. Olha. E dizem que é hereditário. E eu tenho hiperfoco, né? Então, o TDAH tem hiperfoco, né? O TDAH tem super hiperfoco, né? Então, você não tem um TDAH, mas já vem com o hiperfoco. Né? Eu não sou diagnosticado, nada, meus filhos têm, né? Mas eu tenho hiperfoco estudando o TDAH, quando você tem foco ou hiperfoco, você vira quase que um super-homem daquele tema, né? Que debruça, debruça em cima, vai né? a fundo. E tudo aquilo que me dá prazer, realmente eu tenho uma dedicação de entrega total, né? Ou é inteiro ou não é, né? Ou inteiro ou não é. Eu não consigo fazer mais ou menos, né? Então de entrega 100% e isso, as pessoas, inclusive, se alguém fizer uma avaliação 360, eu tenho certeza que vai bater o foco. Legal, muito bom. Então, esse é teu. Opa! Pode levar para casa o teu foco, o teu valor ali. Bem legal. Obrigado. É muito bacana essa discussão, porque realmente cada um tem uma história e tal. Tá linda. Então você tem o totem aí do foco, aí, do teu hiperfoco. Parabéns. Legal. Obrigado pelo presente. Obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Muito bom. Obrigado por compartilhar um pouco aí da tua atuação. Muito também bacana. Tanto profissional, a gente falou muito do profissional, mas também do pessoal, né? E como as coisas estão todas conectadas aí. Parabéns pelo sucesso aí da tua empreitada e agora expandindo, né? Toda essa consciência para a América Latina. Legal. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado. Casa é tua aqui. Quando quiser, volte. Estaremos sempre abertos aí. Ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Carlos pela conexão com a Carlos, gente. obrigado pelo Carlos aqui. Aqui é o Carlos falando aqui. Carlos agradecendo o Carlos pelo Carlos, né? É isso aí. E você está inscrito no CedoCast? Ainda não? Então se inscreve aí no canal, compartilha para quem deve conhecer mais a atuação do Carlos aí, ó, varejistas, lojistas diversos. Olha quanta coisa pode estar acontecendo na tua empresa que você ainda não tinha nem percebido. Tem uma oportunidade de trabalhar essa consciência aí de gestão ali, né? Melhorar a margem aí do setor varejista aí que né, precisa. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.